tudo certo aqui. Cara, mas primeiro eu queria te agradecer, é um prazer estar com você aqui. Queria agradecer a todo mundo aí que já está presente. Como vocês sabem, é um projeto de live que a gente está fazendo nesse mês e no próximo mês também continuaremos com esse projeto. Então a gente começou na semana passada falando um pouquinho sobre roleplay game. E hoje a gente vai sair um pouquinho dessa prática diretamente de metodologias de projetos e outras coisas, para falar um pouquinho com o Jimmy sobre como ser criativo e como ser produtivo nesse período de home office, né? Como fazer essa ligação com as duas coisas. Então, Jimmy, boa noite. Seja muito bem-vindo aí de novo. Obrigado. O Jimmy é gerente de estratégia competitiva no Grupo Polvo, então um dos maiores meios de comunicação em diversas esferas do Norte e Nordeste. Então, é uma honra muito grande estar com você. Tem anos e anos de experiência nesse cenário, brand content, brand experience. Então, queria deixar você falar um pouquinho mais de você aí, porque se eu começar a falar o currículo, não acaba hoje. Cara, Lucas, muito obrigado pelo convite. Eu acho a iniciativa da Pixel Boss muito fantástica, muito louvável. Eu acho que a gente precisa, sim, de novas linguagens para estar capacitando o mercado, para estar desenvolvendo os nossos profissionais de uma maneira muito mais lúdica, que engaje muito mais. Acho que a Pixel Boss tem tudo para ter muitos e muitos anos de vida e prosperidade aí. Como você falou, eu trabalho no grupo de comunicação Polvo. Atualmente eu estou como gerente de estratégia competitiva e a gente tem esse trabalho com conteúdo, trabalho com experiência e em multimeios e multiplataformas. A gente trabalha em digital, em evento, em meios de comunicação tradicional. As possibilidades são infinitas. De fato, a gente faz de caderno impresso a jogo. Sim, sim. Primeira coisa da primeira parte, como diz o ditado lá, meu pai gosta de falar muito que você fale pela boca de um anjo, que realmente as coisas possam crescer cada vez mais. E eu vejo nesse cenário que você comentou, né? Trabalhando com jogos, trabalhando com meios de multimídia, rádio e diversos outros elementos que a gente tem que cercam o nosso dia hoje. Eu queria te fazer uma pergunta mais básica para iniciar nosso papo. O que é ser criativo, né? O que você pode definir para dizer fulano é criativo, fulano tem criatividade ou não? Como é que você definiria isso? Cara, isso é bem aparentemente é simples, mas na verdade é um pouco mais complexo, né? Existem diversas frases que poderiam estar em para-choques de caminhão que elas tentam definir o que é criatividade. Schopenhauer disse que criatividade não é ver o que ninguém viu, e sim olhar para o que todo mundo vê e enxergar uma nova possibilidade. O Steve Jobs dizia que a criatividade... Ou Steve Jobs é outro famoso, diz que a criatividade é a inteligência se divertindo. Outros dizem que a criatividade é só única e exclusivamente a capacidade de conectar pontos. Eu acho que é um pouquinho disso. Eu acho que ser criativo, de fato, é você ter uma capacidade de criar conexões entre elementos díspares para que eles tenham um movimento em uníssono, tenham um movimento coerente para determinado tipo de objetivo, seja ele qual for. Sim. Esse ponto é muito legal, né? Hoje em dia a gente vê muita enxurrada de frases desse tipo de coisa, que o diferencial é ser primeiro que os outros possam ser depois, né? Como o Gallagher fala. E até recentemente o Murilo Gana, nessa estrutura de cursos de criatividade, trouxe uma frase muito legal, vou até olhar aqui na minha pesca. Ele comenta que quem segue tendências está atrasado e quem antecipa tendências é quem fica bem posicionado, né? Concordo. E é bem dessa questão de ver a inovação, de entender esse processo, mas eu acho que tem uma coisa muito ligada a esse fato de criatividade, que é como eu produzo de maneira criativa, né? E você ser criativo com muito tempo, com o clima perfeito, é fácil você tentar se posicionar no futuro, né? Fácil entre muitas aspas. Mas como a gente junta essas duas coisas? Isso é engraçado. Sempre se diz que o profissional que é criativo, ele é visto quando ele não tem budget, ele não tem orçamento para executar algum tipo de projeto. Porque realmente quando você tem a tranquilidade de estar atuando num cenário que você não tem nenhum tipo de presilha, você não tem nenhum tipo de restrição, de fato é simples você fazer algo extraordinário, você fazer algo que chama a atenção de todas as pessoas, se utilizando de todas as tecnologias e multimeios possíveis. No caso, quando você está com orçamento apertado ou com prazo apertado,
com os recursos um pouco mais escassos, eu acho que é aí que a criatividade consegue dar um passo à frente para a gente entrar naquela meiuca ali de uma possibilidade de alguma solução assertiva de fato para algum cliente. Sim. Mas pensando nesse cenário, né, Jimmy? E hoje, principalmente, eu até estava investigando um pouquinho isso antes da gente bater o papo. Eu vi algumas matérias e tem um título que me chamou muita atenção, né? Que é Ser Criativo dá Dinheiro, que é da Pequenas Empresas Grandes Negócios. E eu fui caindo em outros temas que era uma tal chamada indústria criativa, né? Como as pessoas começam a ganhar dinheiro, a conseguir usar essa criatividade a seu favor e somando isso a uma produção. Então, o que eu queria te perguntar é qual seria uma dica que a gente consegue juntar esses dois pontos, né? Essa produtividade e criatividade com esse espírito que você falou, né? De atender ao cliente, de observar o ponto-chave. Lucas, assim, quando a gente está falando de economia criativa, a gente está falando de muitas possibilidades de atuação. Até para poder instrumentalizar quem não está muito familiarizado com o termo, é exatamente você ganhar dinheiro, você transformar em um negócio algo que vem de origem de uma propriedade intelectual autoral. Seja você escrever um livro, você compor uma música, você fazer um jogo, ou até mesmo você... enfim, você, de fato, você tem uma quebra no padrão de algum tipo de modelo de negócio, que a sua atuação pessoal ou a sua criatividade, a sua autoralidade, ela influenciou muito nisso. Atualmente, eu acho que nós temos diversas entidades que elas estão colaborando muito para a capacitação da economia criativa enquanto modelo de negócio sustentável. Antigamente, você via os músicos, por exemplo, que eles eram totalmente dependentes de ter uma empresa, de ter um empresário para ter uma carreira mais a longo prazo. Hoje você vê, por exemplo, artistas como a Anitta, que elas conseguem gerir a própria carreira porque já se oferecem muito mais possibilidades de capacitação para que essas pessoas não sejam tão dependentes de fatores externos. Para você ter uma ideia, eu tenho um amigo, o Fred Caissara, ele é de Pernambuco, ele é de Recife, e ele tem um projeto fantástico chama-se Como Montar Minha Banda. E o que é que consiste o trabalho dele? Os músicos, eles entendem muito de fazer música. O que é que esse cara vai fazer? Ele vai te ensinar a registrar uma música, a fechar um contrato, a como estabelecer uma relação para que você possa receber seus direitos autorais pelas suas músicas e por aí vai. E nisso a gente pode aplicar do artesanato ao entretenimento. De fato, eu acho que uma maneira muito bacana que as pessoas têm de conseguir transformar o seu talento, vamos chamar assim de uma maneira um pouco mais genérica, em modelo de negócio sustentável, é buscar capacitação profissional. De fato, isso é muito importante. Além de fato, ler a respeito, tentar entender, buscar outras pessoas que deram certo, buscar outros exemplos que deram certo, para tentar entender qual foi o caminho que aquelas pessoas trilharam para que ele possa tentar trilhar o mesmo. Eu acho que essa questão de talento pega muito na pergunta que o Auri colocou. Eu até deixei para vocês, quem quiser perguntar, pode ir colocando aí no chat. Na medida do possível, a gente vai tentando conversar com vocês. E ele colocou duas perguntas que eu acho que casam com isso, de buscar estudo, de entender novas formas, que é como alguém consegue desenvolver a criatividade ou como treinar alguém para desenvolver isso. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Cara, criatividade para mim é um músculo. Tipo, eu não acredito em pessoas que têm um dom, que são mais criativas do que as outras, porque sim. Eu acho que criatividade tem muito a ver com o repertório, o repertório de vida que você tem. E eu não estou falando aqui de alta cultura, de alta gastronomia, de repertório de viagens sofisticadas. Eu estou falando repertório de tudo. Até mesmo porque muitas vezes a criatividade ela se apresenta de uma maneira muito mais profunda ou mais superficial, dependendo do contexto na qual você está inserido. Por isso que com a pessoa que ela precisa da criatividade para trabalhar, ela precisa da criatividade para ter um diferencial competitivo no negócio dela, a primeira coisa que eu recomendo, e também é um clichê, mas é um clichê extremamente verdadeiro, consuma tudo. Música, livro, filme, TV, rádio, jornal, portal, blog, e-book, podcast e por aí vai. Porque isso vai ampliar o teu repertório de possibilidades. É muito interessante se observar, por exemplo,
em críticos de determinados tipos de segmento de obras culturais, como cinema, livro, até videogame, o quanto o repertório daquele cara influencia para que ele possa identificar clichê, estereótipo, repetições, cópias, de coisas que de fato não foram criativas e sim foram pura e simplesmente uma cópia da outra. Por quê? Exatamente por conta do repertório que aqueles profissionais têm daquele determinado segmento, eles conseguem ter uma visão muito mais ampla de o que é bacana, o que é uma boa prática, o que é que está sendo só um repeteco do mesmo, inclusive para você, baseado nisso, conseguir ter um diferencial competitivo para criar algo e dizer, cara, o repertório que a gente tem é vasto, a gente está vendo que o que a gente está fazendo aqui, ele não se compara com nada do que eu conheço, ou que dentro da nossa pesquisa a gente chegou a conhecer. Ou seja, isso daqui de fato é algo diferente. Eu não acredito em nada de 100% novo. Inclusive tem um documentário muito interessante chamado Tudo é um Remix. Inclusive está disponível no YouTube, legendado, bonitinho. E ele fala exatamente do processo de reciclagem das ideias. Uma coisa de fato é você plagiar, você copiar alguém ipsiliter algum tipo de ideia. Agora, de fato, todas as iniciativas que nós teremos, profissionais, pessoais, culturais, elas vão ter algum tipo de inspiração em alguém e a criatividade está exatamente em você conectar influências extremamente díspares para chegar num objetivo que soe novo. Eu puxar um pouquinho aqui para uma outra temática, porque eu acho que esse ponto toca muito, é muito pessoal para mim, né? Eu sou historiador, trabalhei com história medieval e fui caindo mil outras coisas da vida. E essas experiências, né, de trabalhar com história, de trabalhar com etc., acabou se juntando. E o Tibério comentou uma coisa muito legal, né, de como as mídias, o cenário hoje em dia acabam meio que tornando a gente multidisciplinar de alguma forma, né? Sim. Então, na tua visão hoje de mercado, de buscar profissionais criativos que consigam também ser produtivos, você compreende que tem uma busca da empresa, ou então nos profissionais que você contrata, de trazer pessoas com um background muito disciplinar? Por exemplo, eu vou contratar alguém para o marketing, eu vou contratar alguém para produzir algo que precisa ser criativo. Eu vou buscar alguém mais multidisciplinar ou alguém mais específico? Há alguma tendência nesse processo? Cara, em prospecção de novos colaboradores, eu particularmente gosto muito de conhecer a pessoa. Porque o que acontece? Existem muitos profissionais que eles podem ter, por conta do contexto de carreira deles, eles terem sido limitados das próprias capacidades. Eles terem capacidades muito além do que o job description dele permitia. Porque, infelizmente, algumas empresas, apesar de a gente sempre falar que o mercado está buscando profissionais multidisciplinares, diversas vezes muitas empresas pegam um profissional que podia ser multitask, que podia estar atuando em diversas frentes e coloca esse cara dentro de uma caixa. É óbvio que a gente não pode confundir isso com falta de foco, porque isso também é extremamente importante, porque afinal, se você está querendo fazer tudo, você acaba não fazendo nada direito. Você tem 100 tarefas feitas pela metade. Foco ele é muito importante, apesar de ser um clichê. Só que vem exatamente disso. O profissional que ele eu me considero um pouco multitask, multidisciplinar, e eu já sofri com isso. E eu já recebi esse feedback dos meus diretores algumas vezes, e isso me enriqueceu muito a minha trajetória profissional. Eu ainda sofro isso com frequência, para falar a verdade. Exatamente, você quer se meter em 10 frentes diferentes, em 10 projetos completamente díspares diferentes, e você não consegue concluir nenhum. E a vida profissional, ela te recompensa por entrega, ela não te recompensa por nada feito pela metade. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que entender. Se a gente tentar uma coisa, e é importante também separar de um outro ponto. Eu não estou falando do erro, que a gente não pode tentar coisas novas. Mas dentro do processo da nossa carreira profissional, a conclusão e a entrega integral de qualquer tipo de objetivo ela é muito importante. Exatamente por essa questão de um profissional ser multidisciplinar e poder atuar em várias frentes. Voltando ao ponto da pergunta, do mercado está buscando isso, eu gosto muito de conhecer os profissionais pessoalmente, do tipo,
por onde é que esse cara gosta de sair, o que é que ele gosta de ler, o que é que ele gosta de consumir enquanto cultura, para entender o que é que está além do que ele vai dizer no currículo. Porque o currículo dele vai dizer que ele é extremamente eficiente, que ele é perfeccionista, que ele está preocupado em crescer junto com os objetivos da empresa, e que, tipo, isso muitas vezes é um pouco vazio, entendeu? E muitas vezes o job description dele pode ter limitado uma série de coisas que esse cara pode contribuir. Eu gosto muito de conhecer a pessoa por trás do currículo. E nisso, muitas vezes a gente tem excelentes surpresas. Por exemplo, eu já vi profissional de TI, isso eu falo no próprio grupo. O Grupo Povo, inclusive, tem essa característica que eu acho maravilhosa. Ele dá muita abertura para que os profissionais possam ter novos horizontes. Eu já vi profissional de TI que foi para o audiovisual ser fotógrafo e hoje é um fotógrafo fantástico. Eu já vi profissional de vendas que foi para a produção e se tornou uma produtora fantástica, exatamente porque eles estavam presos naquele job description, eles tinham muito mais a contribuir, inclusive para ficarem mais satisfeitos. Porque às vezes a tua trajetória profissional vai te levando para algum ponto que nem era necessariamente o que ia te fazer mais feliz, mas tu já é bom naquilo, por que você vai tentar começar em algo novo? Isso é bem complexo. E eu acho que essa questão é muito importante a gente ver o quanto não tem idade para você mudar, né? Eu acho que quando você consegue filiar o seu objetivo de carreira barra aquilo que vai te fazer feliz e o que a empresa precisa de você, as coisas se casam melhor, né? E aí ninguém precisa viver dentro de uma caixinha, né? Quando você falou disso de caixinha, veio muito a situação que a gente está vivendo agora, né? De estar meio que nesse processo de isolamento social. E várias pesquisas apontam sobre produtividade nesse momento de home office, né? Algumas dizem que as pessoas trabalham 2 vezes mais, então, no sentido de que elas demoram muito mais tempo para executar as mesmas coisas, porque você não vai almoçar meio-dia, você tem que almoçar 11, porque você tem que fazer o almoço, você tem que parar para cuidar do seu filho, tem que ajudar na tarefa dele. Então, antes, vamos supor, as 8 horas que você distribuía no horário padrão, elas agora se tornaram distribuídas ao longo do dia inteiro, então sua produtividade cai. Então, tem muitos desses elementos, apesar de que tem muita gente que ama home office, e eu sou um deles, né? Me sinto muito bem dessa forma. Então, qual é a dica que você pode dar para a gente? Eu acho que envolve um pouco do que o Auri falou, de mudar esse contexto, de como manter produtivo e focado, estando nas nossas caixinhas físicas, que a gente tem que ficar hoje, né, por questão do Covid-19. Cara, aí eu acho que tem 2 pontos, um mais contextual e outro mais prático, de fato. No ponto mais prático, do tipo, você precisa organizar seus horários. É muito comum que profissionais que estejam no trabalho, tipo, como eles estão dentro da empresa, eles estão simplesmente lá disponíveis para a empresa. E aquele horário sendo produtivo ou não, ele está lá. A gente está falando aqui, e é importante até a gente deixar claro que a gente está falando para uma parcela pequena da população, que são as pessoas que conseguem ou precisam estar focadas, estarem produtivas nesse momento. Tem muita gente que está até precisando de ajuda, não, a gente tem que se preocupar em ajudar essas pessoas, esse papo aqui não é nem direcionado a isso. Porém, eu particularmente existem alguns aplicativos que eles te ajudam muito a gerenciar as suas tarefas. Eu posso citar 3 aqui de cabeça, que é o ClickUp, o Rerunit e o Asana. Existem muitos aplicativos de gerenciamento de projetos que eles podem te ajudar a gerenciar as tuas tarefas pessoais, sejam elas profissionais ou não. Você consegue criar uma agenda, exatamente você vai metrificar tudo o que você está fazendo. A hora que você fez alguma coisa, a hora que você parou, quando que você começou alguma tarefa, a hora que você finalizou aquela tarefa e por que isso é bacana. Porque você vai conseguir metrificar, você vai conseguir volumetrizar o que é que você está fazendo. Porque o que acontece? Em home office tem uma coisa que ela é bem interessante. Profissionais de perfil mais júnior, eles têm uma tendência a ficarem um pouco mais relapsos em home office. O cara, tô em casa, tá de boa, não existe necessidade de fazer nada, eu só vou trabalhar quando eu for acionado, ou quando tiver alguma coisa urgente para fazer. Profissionais de perfil mais sênior, eles têm um problema inverso. Você tem que segurar esse cara, porque senão ele vai acabar prejudicando a saúde dele e, consequentemente, pensando pelo lado da empresa,
vai se tornar menos produtivo e pensando no profissional, o cara está ferrando a própria saúde, né? Exatamente pelo exagero de horas trabalhadas no home office. E esses aplicativos, eles te ajudam exatamente você a entender o que você está fazendo, por quanto tempo você está fazendo, quais são as suas tarefas que já foram executadas, o que é que não foi. Nesse momento que muita gente está um pouco mais angustiada, com dúvidas exatamente de como vai ser o nosso amanhã, inclusive esses aplicativos vão te dar uma sensação de, cara, olha a quantidade de coisas que eu já fiz, eu não estou fazendo nada. Eu estou trabalhando, eu estou sendo produtivo, eu estou entregando. E quando eu falo ser produtivo, eu não estou falando só de trabalho. Eu estou falando... Tem muita gente que está com essa sensação de o que é que eu estou fazendo da minha vida. E que, inclusive, até é importante deixar claro também para as pessoas não se cobrarem em excesso. A gente está vivendo um momento extremamente ímpar na nossa história. Eu acho que talvez seja o momento mais relevante da história da nossa geração, por exemplo. Mas o papo não é esse. O papo é exatamente das pessoas que estão com esse tipo de angústia, está se sentindo parado, está sem fazer nada, e isso vai te mostrar que sim, você está fazendo bastante coisa ou não. Exatamente de você ter certas necessidades de entregar no seu trabalho e você não vai conseguir exatamente porque você vai entender onde é que você está errando. Você vai entender onde é que você está tendo retrabalho, você vai entender o que é que está faltando, inclusive para ter um feedback bacana com o teu gestor ou com a tua equipe. Isso é um ponto que muitas vezes é aquela ideia, né? Você tem um trabalho muito maior no começo para ter o ganho depois, né? Nossa, eu vou ter que juntar todos os meus horários, todas as minhas atividades, vou ter que tornar isso uma rotina para mim, né? E o que eu vou estar ganhando com isso, né? Mas eu acho que é realmente isso. Quando você consegue ter as coisas bem estruturadas, quando você define suas horas, está no seu caminho, você se permite mais. E eu acho que esse é o passo, né? Pelo menos do pouco do que eu vivencio, que me permite muitas vezes ser criativo. Porque é até como é comentado no livro que fala sobre como a Pixar desenvolve seus roteiros, comenta que o erro é o pai e a mãe da criatividade. Então, se você tem tempo, se você organiza, você consegue arriscar muito mais. Logo você vai gerar um produto criativo, né? E é muito que a galera fala em design thinking. Normalmente a primeira coisa que você está falando, as primeiras ideias, elas nunca vão ser a ideia que você vai utilizar. Então, se você não tem tempo, se você não se organiza, vai ser muito difícil você conseguir ser criativo, né? As coisas não são desassociadas, né? E uma coisa que eu gosto muito de pensar nessa produção, Jimmy, e aí passando a bola para ti, é sempre tentar transformar as nossas situações de dia a dia em perguntas, né? Eu acho que é muito mais difícil você ser criativo e produtivo quando você tem que lidar com afirmações, né? Vou resolver isso por isso. Agora, perfeito. Eu tenho que resolver isso por onde, como, qual o caminho. Como você acha que a gente pode trazer isso para dentro do nosso home office, sem ficar necessariamente preso à empresa estar dando formação, ensinando metodologias diferentes? O que você acha um pouquinho disso? Cara, é outro puta clichê, assim, eu acho que a gente vai acabar citando vários clichês aqui que são citados por profissionais de empreendedorismo de palco, etc., mas até um relógio parado acerta 2 vezes por dia, do tipo, e são coisas que eu concordo que é não ter certeza, ter dúvida, exatamente. Eu acho que quando a gente tenta, eu particularmente sofro isso com frequência, que é quando eu recebo determinado briefing da equipe ou de algum cliente, às vezes eu começo com, eu acho que eu sei o que esse cara precisa. E, na verdade, não é isso. Tipo, eu vou tentar entender o que esse cara precisa. Eu não querer colocar a minha solução goela abaixo para o cliente. E sim, eu tentar entender qual é a real necessidade disso. Isso é interessante, porque, assim, por ser um profissional que está ligado à inovação em negócios, com muita frequência, às vezes a gente apresenta novos produtos, novas tecnologias para os profissionais. E muitas vezes uma equipe comercial que ela não está tão azeitada, ou ela não está muito preocupada exatamente em resolver o problema do cliente e está preocupada. Grande Luiz, um abraço, querido. Foi meu gestor na Beach Park FM há 8 anos atrás, 9 anos atrás. Um abraço, querido. Mas tá entregar a idade, é isso? Vamos segurar. E o cara não está preocupado em solucionar o problema do cliente, ele está preocupado em vender, aí ele começa a socar tudo. Eu até faço uma piada, porque do tipo, quando a gente começou a trabalhar com podcast,
Aí a boca de alguns vendedores era podcast, 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 podcast. Eu, calma. Esse cara trabalha, sei lá, com bioconstrução num local que se quer ter internet. Podcast não vai ser a solução para o negócio dele. Ou então, vamos desenvolver um jogo. Aí, para tudo, todos os clientes não vão fazer um jogo, vão fazer um jogo, vão fazer um jogo. Calma. Não é isso. Tipo, não é a gente tentar colocar as nossas certezas, as nossas soluções goela abaixo na garganta do cliente. É tentar entender qual é o problema desse cara, qual é de fato. É não adaptar a tua solução, não adaptar o cliente para a tua solução, é adaptar a tua solução para o cliente. Entendeu? Tipo, muitas vezes a gente quer pegar o que a gente tem na mão e tentar vender de qualquer forma para o mercado. E às vezes você precisa entregar customizado, lapidado, bonitinho para cada um de diferentes maneiras para que aquilo realmente resolva a vida desse cara. Ela não simplesmente gere uma nota fiscal que não gere nenhum tipo de recorrência, nenhum tipo de solução. Personalização é um grande segredo, né? Porque você vai conseguir finalmente atender o que a pessoa precisa, né? É igual aquele ditado, eu vou falar para ouvidos surdos, né? Não adianta você produzir algo fantástico, né? É o que fala muito hoje em dia em quem trabalha com experiência de usuário, né? Passo um, pesquise. Se você não vai entender o que você vai fazer, não adianta nem você começar, né? E eu acho que tem um ponto que está acontecendo muito hoje e que afeta a produção das pessoas a pressão social que está acontecendo muitas vezes nesse momento, e aí pode vir da própria pessoa, pode vir da empresa. A gente está num momento de grande quantidade de conteúdo, em que todo dia tu consegue ver pelo menos 10, 15 pessoas no teu LinkedIn postando mais um certificado na quarentena, e você volta para você e pensa assim, o que eu estou fazendo na minha quarentena, né? E aí, como é que fica esse cenário para essas pessoas, né? Pensando um pouquinho nisso que você falou, de inteligência emocional nesse período, de lidar com essas coisas e também nessa formação. Tem um dado que eu gosto muito, eu falo ele sempre que eu posso, que ano passado o Brasil revelou que 13% dos profissionais eram demitidos por competências técnicas, né? E que todo o resto dessa porcentagem era por dificuldades em relações interpessoais, inteligência socioemocional. Eu acredito que criatividade e produção está muito ligado à nossa cabeça, né? E ao que a gente sente, o que a gente está pensando. Se a gente está nesse rumo de dicas, o que você poderia trazer para a gente aí sobre isso? Não, cara, eu acho fantástico, porque assim, eu acho que trabalhar com criatividade nem é você ser um artista que acha que tem que esperar uma inspiração sagrada, etérea, para que você consiga atingir o nirvana e consiga produzir algo jamais visto pela humanidade, mas também ela não é uma linha de produção como se estivesse fazendo parafuso. Você precisa de saúde emocional, você precisa de tranquilidade, exatamente para que o seu cérebro consiga fazer as sinapses para fazer essas diferentes conexões. E eu acho que o primeiro, de verdade, as pessoas elas não podem se cobrar nesse momento, cara. A gente não está numa competição de produtividade. Eu estou vendo muita gente levando essa situação da pandemia como se fosse uma competição, um campeonato de produtividade, de quem aprendeu uma língua, quem aprendeu uma habilidade nova, quem fez curso, quem fez isso, quem fez aquilo outro. Cara, para. Assim, eu não estou dizendo no momento nenhum que as pessoas não podem fazer isso. Só que essa obrigação que as pessoas têm, tipo, a gente está passando por um momento extremamente delicado que a gente jamais, pelo menos a minha geração e a geração anterior à minha, não conheceu. Tipo, a gente não sabe para onde isso vai caminhar. E essa necessidade de ser muito produtivo está gerando uma angústia, está gerando uma ansiedade em muita gente que eu considero extremamente negativa e improdutiva. Porque ao colocar essa cenoura na frente do cavalo, as pessoas acabam se atropelando, começam a se cobrar de uma maneira absurda e não conseguem ter... Eu até brinco bastante, tipo, eu adoro problema para resolver. Porém, dependendo do contexto que eu esteja inserido, eu sequer saio para o jogo. E é um pouco disso, porque eu não gosto de competição. Apesar de trabalhar no mercado extremamente competitivo, eu sou gerente de estratégia competitiva, mas, por exemplo, dentro do meu trabalho, eu não gosto de competir com ninguém.
eu gosto de competir comigo, do tipo, se eu fui melhor que ontem, se eu não fui melhor que ontem. E eu vejo que muitas vezes esse desejo para uma produtividade absurda é só um atestado social de que você está sendo melhor do que os outros. E eu acho isso muito complexo nesse momento. Eu acho que as pessoas, de fato, elas precisam sim se preocupar em ter algum tipo de aproveitamento desse tempo, afinal, um tempo livre imenso. Só que o aproveitamento desse tempo pode ser ficar com seus filhos, ficar com sua família, falar mais com sua família. A gente que trabalha no mercado corporativo altamente competitivo, a gente sabe a falta de tempo que a gente tem, essa reconexão com as pessoas é um negócio muito bom, que traz um calorzinho para o coração, que deixa a gente tranquilo o suficiente para se tornar mais criativo. Fala mais com os teus amigos, fala mais com tua família, aproveita melhor uma refeição. Normalmente, hoje, todos os dias, eu tenho o privilégio de almoçar com a minha noiva. Eu moro com ela e eu a via aos finais de semana. Que, inclusive, isso é muito bom você colocar na sua rotina, de respeitar os seus horários de trabalho e respeitar os seus horários de não trabalho. Porque na semana, normalmente, tudo, na semana antes da pandemia, normalmente era tudo muito atropelado, né? A gente vai, sai, atrasa almoço, vira à noite, etc. Agora, eu acho que você vai conseguir ser mais produtivo, você vai ficar mais satisfeito, vai dar mais resultado, seja lá qual for o seu tipo de resultado, exatamente se você tiver um pouco mais de respeito por você. Você tem que buscar sempre entregar o melhor, entregar o diferencial, entregar o que ninguém entrega, porém se respeitando muito, se conectando consigo mesmo, vamos chamar assim. Não, sim. Eu acho que isso que você falou é fantástico, sabe? Eu acho que muitas vezes essa ansiedade, e aí eu digo, por exemplo, ano passado eu peguei 167 voos no ano, é uma coisa quase que inumana. E hoje eu mesmo não consigo, quando eu estou sentado com alguém, tipo, aquele tempo de almoço para mim, ele tem que passar mais rápido. O café da tarde, se eu estiver ali no notebook e quiser fazendo outra coisa, mesmo que seja não tão relevante, ele se torna mais importante do que aquele café da tarde, né? Pelo aquele senso de estar produzindo, de ter que estar aproveitando aquele tempo. Então, ansiedade pessoal que você não valoriza, né? E eu acho que esse momento aí é uma dica importante, a gente acaba relevando muitas formas de se comunicar com você mesmo. Então, hoje a gente ainda tem muito preconceito em ter uma espécie de terapia, praticar meditação, N pesquisas que jogar é uma espécie de relaxamento. Você relaxa, você é importante. Empresas, tem até o League of Legends, que eu tenho um livro aqui, a Riot Games, você para 1 hora por dia para jogar os jogos da empresa, dentro da sua hora de trabalho, como um momento de relaxamento, né? Então, eles utilizam desse tipo de coisa. E aí eu acho que esse cenário, como um todo, gera esse tipo de coisa. E aí eu vou trazer uma pergunta do JP, que é justamente como é que a gente, se faz sentido a gente pôr na balança, né? Vou até relembrar aqui, ele comentou, investir mais em velocidade do que em qualidade, levando em conta essa situação de hoje, né? Vale a pena a gente colocar isso na balança ou é um momento para a gente não pensar esse tipo de coisa ou focar em iniciativas criativas voltadas para a solidariedade, como o Luiz comentou aí também? O que você acha sobre isso? Cara, eu acho que isso é uma das perguntas que quem souber morre, ou quem souber vira o rei do mercado, porque a gente sempre tem duas questões que elas sempre são... Eu não acho elas antagônicas, apesar das pessoas tratarem como antagônicas, eu acho que elas são complementares. Que não é o maior que vai ganhar do menor, é o mais rápido que ganha do mais lento. Porém, muitas vezes quem é o mais rápido, muitas vezes faz mal feito e chega o segundo com a coisa extremamente bem feita e toma o mercado de uma maneira absurda. Ou seja, eu acho que acho que qualquer pessoa que tome alguma dessas duas máximas como verdade absoluta, eu acho que ela pode estar cometendo um erro, porque vai depender muito do contexto, vai depender muito da ideia, do produto, da proposta. Existem algumas situações que sim, ser o mais rápido é o mais importante. Existem outras situações que não, podem ter 50 players diferentes no mercado, se eles não estão fazendo direito, eles não vão fidelizar o cliente, eles não vão ter diferencial competitivo, eles não vão ser os maiores do mercado. O mercado é de quem faz melhor, o mercado é de quem faz rápido, dependendo do contexto. E muitas vezes você vê casos de quem foi muito bom e rápido
e perdeu a dianteira, porque também não adianta nada você ser muito bom e ser muito rápido e você não ter um plano de sustentação do seu negócio. Se você pensar só na partida disso, é complexo. É complexo. É uma coisa que eu acho que ela tem que ser sempre analisada ponto a ponto, de maneira muito contextual. Você tem que estar acompanhando e olhando para o mundo, cara. O Zeitgeist, eu acho que ele é muito importante. Você tem que ver como é que está o cenário de mercado, como é que estão seus concorrentes, ou se não são seus concorrentes diretos, seus concorrentes indiretos. Porque, por exemplo, eu trabalho num grupo de comunicação. Você acha que meu concorrente é só um outro jornal, um outro portal, uma outra rádio? O videogame é meu concorrente. Porque esse cara, ao invés de ele estar lendo uma notícia, ele está vendo um vídeo, alguma coisa, esse cara está jogando videogame. Porque a briga não é mais por público. Falar de público-alvo eu acho muito tolo. A gente tem que falar de comunidade, pessoas que a gente se relaciona. A briga não é mais por audiência, falando de comunicação. A briga é por atenção. Porque a atenção de todo mundo está direcionada para qualquer coisa. Todos os pontos de contato de grandes grupos de comunicação se pulverizaram em 1000 possibilidades diferentes. A gente tinha antes os grupos de comunicação que eles detinham o monopólio da informação. As redes sociais vieram e quebraram isso de maneira absurda. A gente tem 5 bilhões de jornais, de portais, de blogs diferentes que estão disputando a tua atenção igual. Tipo, ou seja, é curadoria de conteúdo, é a qualidade, a credibilidade, é o histórico do que tu tá fazendo, é que vai te manter nesse jogo ou não. Isso falando mais do meu segmento. Mas eu acredito que se aplique a muitos outros. Você pode ter 50 lanchonetes, mas se uma lanchonete ela sempre manteve um padrão de qualidade, um bom atendimento, preço justo, preço competitivo, sempre lançando produto novo, sempre se comunicando com o público dela, tratando todo mundo muito bem, cara, pode até ser que em determinado momento teve uma lanchonete muito rápida que pensou numa coisa extraordinária e levou os clientes por um tempo. Vai ter outra lanchonete que foi mais lenta e pensou em alguma coisa que ficou muito melhor. Mas se ela não tiver estabilidade na proposta de valor dela, também vai cair por terra. Eu acho que você falou duas coisas chaves aí, né? E eu acho que também casa para a nossa produção pessoal em casa, né? A definir o meu padrão, né? O que eu quero fazer de entrega, né? E eu lembro muito de um case muito simples que é Copenhague Cacau Show, né? Quando a Cacau Show estourou no mercado, todo mundo só comprava Cacau Show. A Copenhague era Copenhague, vendia chocolate. De um dia para a noite, não foi de um dia para a noite, mas de um dia para a noite, a Copenhague virou um presente. Ela deixou de ser um chocolate. Então, quando você dá um Cacau Show, a pessoa, estou ganhando chocolate. Quando a gente dá um Copenhague, ele tem outro símbolo, né? E foi isso que eles mudaram. Eles disseram, nós não vendemos chocolates, nós vendemos um presente, uma lembrança. Lucas. Então, você compra um chocolate com embalagem, ele tem outro padrão, né? E eu acho que quando você define o padrão da sua entrega, você consegue definir, eu consigo ser mais veloz para atingir o meu padrão? Para atingir esse cliente, para cumprir esse tempo? Consigo. Mas se você tem um padrão, ele sempre é o fiel da balança, né? E aí você consegue sempre cumprir aquilo que você quer entregar, né? Lucas, desculpa te interromper, cara, mas sobre esse caso da Copenhague Cacau Show, tem uma curiosidade que eu acho que ela é muito interessante e nem todo mundo conhece. A marca Cacau Brasil, que se você perguntar pelo nome e como a loja se apresenta, ela é da Copenhague. Agora, por que eles fizeram isso? A Cacau Show, quando ela apareceu, exatamente por falta de competição semelhante, muita gente comparava, tipo uma Copenhague. A Copenhague, como é? Não, não é não. Tá aqui, ó. Lançou uma linha secundária para dizer, vocês competem com a Cacau Brasil, não comigo. Ou seja, você cria essa percepção de valor, exatamente o que você falou, que a Copenhague ela é um presente, ela é algo que tem um valor agregado muito maior. E é importante a gente criar a nossa percepção de valor pessoal, né? Eu gosto de fazer isso nas minhas entregas, tipo, eu gosto de entregar coisas assim, com esse visual. Para mim, a estética é muito importante, então eu não gosto de entregar para coisas que não sejam estéticas. É um padrão meu, então eu preciso deixar isso no meu dia. E isso também é a minha forma de ver as coisas. Eu acho que quando você consegue encontrar a sua forma de trabalhar, eu sou um cara muito visual, então eu preciso ver para entender, né? Então, se eu não estiver visualizando alguma coisa, eu não vou conseguir produzir, né? Exato. Mas eu queria te fazer uma pergunta, saindo um pouquinho desse gancho.
Até porque a gente sempre tenta bater uns papos de 30, 40 minutos aqui, para a gente não tomar a noite de todo mundo no comecinho da semana. Tranquilo. E eu queria te fazer uma pergunta dentro desse cenário, né? Com todas essas dinâmicas de cursos, milhões de lives, movimentos novos, eu digo isso pela própria Pixel, né? De vamos começar a fazer lives, vamos entrar nesse movimento, milhões de cursos de jogos abertos. Hoje mesmo a gente fez uma postagem sobre a Ubisoft, que liberou 2 jogos que antes eram caríssimos desse processo. Sim. E aí, um grande exemplo, GTA V, que você comprava R$ 200 e tá de graça hoje, né? E a pergunta que eu tenho para te fazer esse cenário de compartilhar conhecimento, de ter redes sociais absurdamente ativas, é algo que deve permanecer com o fim da quarentena? Ou a gente deve voltar para outro cenário, pensando que muitos caras estão dizendo por aí, né? E eu falo a frase de um cara que trabalha com inovação, que é o Mota, que ele falou que o Covid foi o futuro, né? Tentando parafrasear mais ou menos o que ele falou, que esse momento é como se fosse o futuro para muitas empresas e muitos negócios, né? Foi o futuro vindo até o tempo presente. O que você acha um pouquinho sobre isso para a gente concluir o nosso papo de hoje? Cara, o coronavírus, a Covid-19, de fato, ela foi um DeLorean de desenvolvimento tecnológico e de negócios absurdo. Acho que é muito importante a gente deixar claro que não existe obrigado coronavírus, isso não é bom, não existe qualquer contexto em o que a gente está vivendo seja bom. Não existe. É horrível, tem gente perdendo gente quem ama, tem empresa quebrando, tem gente perdendo emprego. Isso não é bom em qualquer contexto. Porém, a realidade é essa, a gente vai trabalhar com a realidade. Com a realidade que a gente tem, sim, tiveram diversos avanços tecnológicos, principalmente, que eu acho que eles vão vir para ficar. Se você for considerar que o 11 de setembro, que foi outra tragédia, mas ela mudou definitivamente o mercado de segurança aeroportuário do mundo e mudou o mercado de aviação. Como que passagem é vendida, como que passagem é selecionada, como que o passageiro vai entrar no aeroporto, quais são as medidas de segurança, protocolo de segurança, enfim, mudou a vida de todo mundo para sempre. E eu acho que isso também vai mudar. Por exemplo, quem que falava de realidade virtual além de gamer? De pessoas que gostam de videogame ou queriam ver um filme mais imersivo. Eu já tenho amigos no Canadá que eles editam vídeos, eles fazem reuniões e vão ao cinema juntos por causa de realidade virtual. O Oculus Quest, inclusive. Que inclusive a Facebook comprou, todo mundo está com uma dificuldade imensa para conseguir adquirir. Se você for considerar que a Apple ela investiu tudo de inovação dela, investiu tudo, cara. Reconhecimento facial vai ser a coqueluche do momento, ninguém vai mais precisar tocar em telefone. Agora a gente usa máscara. E aí? Você vai ter que. Vão ter que fazer uma API para atualizar isso aí. Cara, pessoas que nunca, jamais teriam possibilidade de comprar alguma coisa pela internet passaram a comprar por necessidade. Do tipo, ou eu compro ou eu fico sem esse produto. E eles viram o quão é cômodo, o quão é prático e o quanto é ágil. A gente está vendo... as pessoas começaram a vender também, né? Tinha gente que não vendia e teve que passar a vender, né? Exatamente. Inclusive, eu estou fazendo um projeto junto com o Sebrae chamado Compre do Pequeno, que é uma espécie de iFood de pequenos negócios, exatamente para que as pessoas tenham acesso aos negócios do seu bairro, que muitas vezes elas nem sabem que existem. E a gente lançou um e-book semana passada, hoje a gente lançou um vídeo exatamente ensinando as pessoas a como trabalhar com delivery. Exatamente por conta disso, cara. O mercadinho do seu Manuel, talvez ele nunca pensou em fazer delivery, entregar remotamente o produto dele, porque, cara, eu tô aqui no mercadinho, tenho há 30 anos, as pessoas vêm aqui, é um mercado de bairro, não preciso. Aí, do nada, esse cara fica de frente a frente com essa realidade, que ou ele faz isso, ou ele morre. Ou ele demite, ou ele quebra, ele vai ficar sem o sustento da família dele. Ou seja, as pessoas estão tendo que se adaptar muito rápido. Isso vai ser muito traumático para algumas empresas. Outras empresas elas vão adiantar planos que elas tinham planos de 5, 10 anos. Eles obrigatoriamente estão sendo que ser antecipados e principalmente voltados para tecnologia, transformação digital,
e otimização de negócio. Além da cacetada de novos negócios que vão vir por conta disso. Por exemplo, a quantidade de profissionais que você jamais considerou contratar de maneira digital, eles vão pipocar agora. Por exemplo, eu já gosto de home office, já trabalho com home office com frequência, já contratei assessoria esportiva em São Paulo, por exemplo, e só que para muita gente contratar um personal trainer em São Paulo é um negócio absurdo. Ainda é uma discussão um pouco polêmica de profissionais que eu conheço que dizem, cara, não é legal por isso, fazem pontuações muito pertinentes, como para pessoas que de outra maneira não teriam acesso, é a única maneira que elas têm de acessar determinados tipos de produtos e serviços. Ou seja, as empresas ou elas vão se adaptar ou elas vão morrer. E assim, algumas vão morrer por incapacidade e outras vão morrer por falta de maturidade, de consciência de que as coisas estão mudando. Tem muita empresa que vai ser uma pena que elas vão acabar, e outras empresas você não vai ficar feliz porque a empresa acabou, mas porque pessoas vão perder emprego, obviamente, mas você vai ver, cara, eles tinham tudo para fazer isso, mas podem ter sido uma nova Kodak, que inventou a câmera digital antes de todo mundo, mas não, o nosso negócio é filme, então eu vou segurar esse negócio aqui. Pipocaram as câmeras digitais pelo mercado, a Kodak segurando, achando que isso é uma coisa temporária, a Kodak sumiu. Eu acho que eu gosto muito de um exemplo, puxando bem para jogo, né? Que é um jogo que todo mundo que deve estar aí deve ter jogado pelo menos uma vez na vida, Banco Imobiliário. O Banco Imobiliário foi criado por um engenheiro na crise de 29, né, que se estendeu ali até basicamente 33. E enquanto a mulher dele cozinhava, ele tinha que parar e fazer uma brincadeira com os filhos. E ele tinha feito essa espécie dessa brincadeira, né? No trabalho, etc. E ele desenvolveu com os filhos um banco imobiliário. Hoje o banco imobiliário foi jogado por mais de 500 milhões de pessoas, traduzido para 22 línguas. E tá aí, no mundo, espalhando para mais de 80 países. E uma história que eu gosto muito é que quando Mikhail Gorbachev foi fazer a abertura da União Soviética para o modelo nacional, diferenciado, tentar entender um pouquinho sobre o capitalismo, ele juntou os membros do Partido Comunista para explicar o capitalismo. Ele resolveu botar todo mundo para jogar banco imobiliário. Então, é o poder que uma ferramenta pode fazer isso, e eu acho que esse momento sempre lembra um livro do Carlos Domingos, que é Oportunidades Disfarçadas, onde ele conta essa história. Então, acho que, realmente, a gente não tem que ver isso como, nossa, tá tudo lindo, positivo, etc., mas a gente também tem que ver esse momento como uma hora de oportunidade, né? E, nesse sentido, Tim, queria te agradecer, queria pedir para você fazer uma fala, deixar seu contato, se você quiser ir para falar com o pessoal para a gente encerrar esse momento. Então, fique livre, qual que é seu? Cara, de novo, queria te agradecer, Lucas. Eu acho que é muito bacana que esse tipo de debate esteja ocorrendo. Uma coisa que isso não é um lado positivo que a gente está enxergando de diversos profissionais, de diversas empresas, é exatamente esse compartilhamento de conhecimento, porque tem muita gente que do nada se viu perdida, ou como o seu ganha-pão mudou, como a necessidade da sua empresa mudou. Muita gente ficou perdida e, muitas vezes, sem ter condição de gastar com capacitação profissional para se adaptar a esse momento. E ter esse tipo de conversa com pessoas que estão vivendo isso, que estão conseguindo fazer algum tipo de adaptações que são interessantes, que essas pessoas podem ouvir essas boas práticas da gente de diversos outros profissionais do mercado. Eu acho que isso pode sim ser enriquecedor de alguma forma para que essas pessoas ou busquem mais conhecimento ou consigam sair de alguma situação complicada e principalmente que elas tenham a noção que assim, não está difícil só para ela, está difícil de fato para todo mundo. Médio, tem algumas empresas que estão muito bem, obrigado, até aumentaram o faturamento. Mas a gente está conversando exatamente nessa situação aqui de pessoas que estão precisando se adaptar a essa situação extremamente complicada e ter esse tipo de conversa gratuita para que as pessoas tenham acesso, para que as pessoas tenham acesso a conhecimento, é muito legal, cara. Assim, eu particularmente me disponibilizo, até no meu LinkedIn já tem que, para determinados tipos de causa, eu ofereço consultoria pro bono. É só procurar meu nome, Jimmy Lucas, no LinkedIn, lá tem diversas coisas que a gente pode
que a gente pode compor junto, que eu estou disponível para ajudar, caso eu possa colaborar com alguma coisa, com indicação, com alguma orientação, alguma coisa. Cara, parabéns pela iniciativa, muitos e muitos e muitos anos de prosperidade e level ups para Pixel Boss. Jimmy, muito obrigado, cara. Te agradeço não só como amigo, mas também representando aqui a Pixel. Assim, é um prazer enorme estar conversando com você. Aprendi muito, não só nessa conversa, mas em várias outras que a gente teve. Se você quiser entrar em contato com o Jimmy, não encontrou de alguma forma, pode falar com a gente aqui no direct. Queria agradecer a todo mundo que está aí. Eu acho que um dos últimos comentários aí que a Fon comentou, que a gente realmente tem que se reinventar, eu acho que essa é a grande palavra. E pensando nisso, em se reinventar nesse momento, a gente vai continuar com as nossas lives na próxima semana. E esse vai ser um dos papos, a gente vai estar falando sobre produção criativa de conteúdo online. Como a gente vai conseguir produzir conteúdo online de maneira efetiva com o Igor Belúcio, que é CEO do Desenrolado, uma das maiores produtoras de vídeos educacionais do país. Então, espero que a gente se encontre e que a gente consiga se ver nesse papo. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, Jimmy. Tchau, galera.